e bem-vindos de volta ao Israel com Aline. O assunto de hoje é o Templo de Jerusalém e por isso a gente veio no Instituto do Templo. A gente vai falar um pouquinho do primeiro e do segundo Templo de Jerusalém, mas a gente vai conhecer os utensílios que foram feitos do terceiro Templo de Jerusalém. E esse vai ser o foco do dia de hoje. Então, se vocês estão preparados, vamos começar! Bem-vindos ao Instituto do Templo. Esse local foi fundado em 1984 pelo rabino Israel Ariel. E a ideia do lugar é estudar e também ensinar sobre o primeiro e o segundo Templo de Jerusalém, mas também eles querem se preparar para a construção do terceiro Templo de Jerusalém. Mas antes de a gente falar do terceiro templo, vamos falar do primeiro e do segundo. O primeiro templo foi construído há 3.000 anos, sobre o Monte Moriá, pelo rei Salomão. E as instruções para a construção do templo estão na Torá, na Bíblia. Desde os materiais de construção do templo, o seu tamanho, que utensílios deveriam ser colocados no templo, as roupas dos sacerdotes, está tudo muito bem detalhado e por isso, graças à Bíblia e também à arqueologia, a gente pode entender como funcionava e como se parecia o templo. Esse templo lindo e colossal vai ser destruído pelos babilônios e 70 anos depois ele vai ser reconstruído pelos judeus quando eles voltam do exílio da Babilônia. O templo mais tarde vai ser reformado pelo rei Herodes, mas ele vai ser destruído pela segunda e última vez no ano 70 pelos romanos. E desde então o povo de Israel vive sem templo. E foi uma mudança gigantesca. O templo era o coração do povo de Israel. E por isso a gente poder estar nesse local é se conectar com a história do povo de Israel e também, de uma certa maneira, com o futuro dele. O Instituto ele é gigantesco e tem muita coisa que a gente pode falar aqui dentro. Mas hoje eu quero mostrar para vocês alguns dos utensílios que eles prepararam para o terceiro Templo de Jerusalém e começando, eu acho, por um dos meus favoritos. Venham comigo ver as roupas dos sacerdotes. Vamos lá! O povo de Israel é dividido em 12 tribos. E cada tribo era diferente da outra. Mas tinha uma tribo que era bem diferente de todas as outras, que é a tribo de Levi. Ela era tão diferente que na época que se dividem as terras de Israel entre elas, Levi não vai receber nenhum pedaço de terra. E sim, Deus vai ser herança deles. Eles vão ser os sacerdotes e as pessoas que cuidam dos trabalhos de Deus. Agora, dentro da tribo de Levi, tinha uma família que se chama a família de Cohen. O primeiro Cohen de todos é Arão, o irmão de Moisés. E eles vão ser os sacerdotes do templo. E por isso, eles tinham algumas coisas diferentes. Entre elas, a gente vai ver aqui as roupas dos Cohen. Mas o que essa linda roupa tem de diferente? A gente lembra do versículo de Deuteronômio 22:11, onde está escrito: não use roupas de lã e de linho misturados no mesmo tecido. Isso é uma regra para todo o povo de Israel. Com exceção de quem era sacerdote no templo, eles sim tinham roupa que misturava lã e linho. A roupa branca que a gente está vendo do sacerdote era toda feita de lã, e a parte vermelha bordada no cinto, ela é de linho. E agora eu quero abrir com vocês a roupa do sumo sacerdote, pessoal. Essa roupa é o luxo. Para vocês terem uma ideia, essa roupa aqui, para ela ser desenvolvida, ela custou mais de 500 mil shekel, que, pessoal, são mais de 800 mil reais. Mas por que ela é tão cara? Devido aos materiais com que as roupas dele eram feitas. Está muito bem explicado no livro de Êxodo, capítulo 28 e 29. E vamos ver agora algumas partes dessa roupa, começando pelo peitoral.
a gente consegue ver que tem 12 pedras. Cada uma dessas pedras representa uma das tribos de Israel. E já que essas pedras são todas preciosas ou semi-preciosas, isso já aumenta o custo da roupa. Além disso, a base dourada que a gente está vendo, ela é feita realmente de ouro. E nas pedras a gente consegue também ver escrito em hebraico o nome de cada uma das tribos. E olhando de perto os detalhes do peitoral, que em hebraico a gente chama de Roshan, a gente consegue ver que as correntes e cordas e também os anéis são feitos de ouro. Além disso, no próprio peitoral, entre os fios coloridos, tem fios bem finos de ouro, que fazem a roupa ficar um pouco brilhante. E também parte das roupas do sacerdote, inclusive, são bordadas a ouro, como nessa outra parte que a gente está vendo aqui agora. E aqui na ponta da roupa a gente vê que tem sinos, vocês podem ouvir eles. E esses sinos são tradicionais da roupa do sumo sacerdote. E uma coisa que eu acho incrível é que um desses sinos foi encontrado nas escavações arqueológicas da cidade de Davi. A última peça do sumo sacerdote que a gente vai falar é a coroa dele, como está escrito em Êxodo 28, 36 e 37. Também farás uma lâmina de ouro puro e nela gravarás, com as gravuras de selos, santidade ao Senhor. E atá-la-ás com um cordão de azul, de um modo que esteja na mitra. Na frente da mitra estará. Quer dizer, essa placa de ouro com escritos em hebraico, ela é amarrada sobre a mitra, que é o turbante do sumo sacerdote. E outra coisa que tem aqui é a Hatzrotzra, que é a trombeta. Essas trombetas eram usadas pelos levitas. E como vocês sabem, ou pelo menos os que viram alguns dos outros vídeos aqui no canal, a família, pelo meu lado materno, sim, eram Cohen, e quer dizer que também são da tribo de Levi, então eles me convidaram aqui também a tocar ela. Ela é feita de prata pura e ela é tocada pelos levitas no templo, no momento que se faziam sacrifícios e em outros momentos festivos. Então, vamos lá, é pesado, pessoal. Bom, quem sabe tocar bem, o som sai um pouco mais agradável. No momento no Templo de Jerusalém, centenas de levitas com instrumentos musicais, com as harpas, com os violinos, que não são iguais aos violinos de hoje em dia, com as trombetas, quer dizer, é um momento muito emocionante e também acompanhado por esses instrumentos musicais. Aqui do nosso lado, a gente vê o altar do incenso. O uso do incenso, ele é um trabalho fundamental do templo. Por isso, ele tinha muitos e muitos detalhes. Ele era feito, o altar em si, e esse também, pessoal, ele é feito segundo as instruções bíblicas. O altar em si, ele é de madeira de cedro, coberto de ouro. Agora, quando eles foram reconstruir os utensílios, se tem um problema, qual a técnica que tu vai usar? Eles pegaram e, segundo escavações arqueológicas que se fizeram no Egito, segundo achados das pirâmides, eles entenderam que técnicas os egípcios também usavam naquela época e por isso eles fizeram baseados nessas mesmas técnicas. Então é de madeira, coberto de ouro. No templo, 2 vezes por dia se acendia o incenso. E o incenso é uma mistura de 11 espécies diferentes. A gente consegue ver aqui essa mistura, que é de 10. Por que de 10 e não de 11? Porque a gente não pode recriar essa mistura que não seja para o templo em si. Então eles têm aqui potinhos com as 11 espécies, mas quando eles misturam, eles fazem só até 10. E uau, pessoal, vocês não têm noção que delícia o cheiro. Ele é bem diferente do que a gente está acostumado, mas realmente muito bom. E daí ele não é em pedacinhos, se colocaria aqui, se bate e se faz um pó. O incenso, ele era um pó colocado por cima de brasas e ele queimava e perfumava o templo de Jerusalém. E a arte de fazer esse incenso e fazer ele da maneira correta
era o trabalho de uma família específica, a família de Avtinas. Acender o incenso era uma honra enorme e todos os sacerdotes queriam fazer isso. E por isso, para ser de uma maneira justa, se fazia um sorteio entre os sacerdotes e assim se decidia quem ia ser aquele que acendia o altar do incenso naquele mesmo dia. Aqui a gente está vendo um utensílio um pouco diferente no templo. Isso aqui é a mesa de pães. A gente sabe que dentro do templo tinha pelo menos uma, mas podia ter mais. Aqui no Instituto do Templo eles recriaram somente um, que é o que a gente vê aqui do lado. Aqui todos os sábados, no Shabat, eram colocados 12 pães. Por que 12? Por causa das 12 tribos de Israel. Os pães ficavam uma semana inteira aqui sobre a mesa e no Shabat seguinte, no sábado seguinte, eram trazidos novos pães e esses pães aqui eram distribuídos entre os sacerdotes e eles podiam comer. Claro, quanto mais mesas, mais pães, cada um podia pegar um pedacinho maior, se tinham menos mesas, um pedacinho menor. Essa sala da exposição, ela mostra o centro do Templo de Jerusalém, a parte interna e mais importante. Aqui fica o altar do incenso, a mesa de pães. Também, pessoal, aqui atrás de mim, o Santo dos Santos, que a gente já vai falar daqui um pouquinho. Mas o que também não podia deixar de faltar na parte central do templo é a menorá, o candelabro. Agora, pessoal, esse que vocês estão vendo aqui atrás, ele não é original. O original, ele está na rua, ele está exposto para que todo mundo possa ver. Ele foi feito de ouro, pessoal. Ele custou mais de $1 milhão para ser feito. E ele está na rua aqui em Israel para todo mundo poder ver e também nos lembra como Israel sim é um país seguro. Mas a menorá, o candelabro, de nada serve se não tem azeite, porque ele é um candelabro de azeite. Então aqui embaixo tem esses potinhos de plástico que são transparentes, que a gente pode ver o azeite dentro e tem também uma quantidade grande guardada dentro de cada um desses vasos de cerâmica. Porque, claro, na época do Templo de Jerusalém não era plástico e sim cerâmica. E eles colocavam esse azeite, que é azeite de oliva extra virgem, a melhor qualidade possível, eles colocavam em cima, sobre cada um dos braços do candelabro, da menorá, e eles acendiam e isso era usado para iluminar o Templo de Jerusalém. E por isso a menorá, esse candelabro, ele é o símbolo do povo de Israel ao longo da história. A gente vai ver esse símbolo representado em sinagogas no mundo todo, em comunidades judaicas do mundo todo e até os dias de hoje a gente tem essa moedinha que vocês estão vendo agora na tela, que ela mostra a menorá e também ela é o símbolo oficial do Estado de Israel até os dias de hoje. Então, pessoal, a menorá é um dos símbolos, se não o símbolo mais importante de todo o povo de Israel. Mas eu sei o que vocês querem ver, vocês querem vir comigo ver o Santo dos Santos? Então vamos lá. E aqui do nosso lado a gente vê a paróquia, esse pano que separava o Santo dos Santos do resto do templo. Aqui dentro só podia entrar o sumo sacerdote e só um dia por ano, no dia de Yom Kippur, o dia do perdão, o dia mais importante do calendário judaico. Vamos agora abrir. Obviamente esse não é o Santo dos Santos original, aqui a gente está vendo como ele se parecia. Onde fica o Santo dos Santos? O Santo dos Santos, ele fica hoje em dia no Monte do Templo, no local onde Abraão foi fazer o sacrifício do seu filho Isaac. Os utensílios que tem aqui no Instituto, eles são todos utensílios feitos para serem usados no terceiro templo de Jerusalém, com uma exceção. A Arca da Aliança, por mais linda que ela seja, ela é uma réplica que nos ajuda a entender como a original se parecia, porque a importância da Arca da Aliança é o que tinha dentro dela, principalmente as tábuas da lei, com os 10 mandamentos. Quando os babilônios destroem o Templo de Jerusalém, há 2.600 anos atrás, a Arca da Aliança vai desaparecer.
Mas a realidade é que no segundo templo de Jerusalém já não tinha arca. O local, o Santo dos Santos, continua, mas a arca já não tinha e por isso, pelo menos até o momento, pelo que a gente saiba, o terceiro templo, por enquanto, não tem arca. Aqui a gente fala do futuro do povo de Israel e do terceiro templo de Jerusalém, mas eu sempre gosto de conectar também com o nosso passado e a nossa história. Aqui, essa pedra para mim é na realidade uma das coisas mais importantes que tem aqui dentro. Essa pedra que vocês estão vendo aqui, com esses desenhos geométricos e essa flor, ela é um pedaço do portão de Hulda. Quer dizer, ela é um pedaço do segundo templo de Jerusalém. E eu acho incrível que eles conseguiram achar e trazer esse pedaço arqueológico até esse local. Então a gente aqui está falando do segundo, do primeiro e do terceiro templo de Jerusalém em um só lugar. Aqui no Instituto do Templo se recriaram praticamente todos os utensílios para o templo, mas é importante destacar que a construção do templo em si, sobre o Monte Moriá, o local que hoje em dia fica o Domo da Rocha, não começou e não se tem data para começar a construção. Então, os utensílios do templo sim, estão sendo feitos, mas o templo de Jerusalém ainda não. A gente está chegando no final do Instituto do Templo e aqui é um local onde a gente pode conhecer e também tocar no passado. Por exemplo, aqui a gente consegue ver as 12 pedras, que são cada uma por uma das tribos de Israel. E aqui também a gente consegue, por exemplo, ver os 11 incensos, porque a gente não pode ter todos eles misturados, mas cada um em separado a gente pode ter. Então, poder abrir e cheirar os incensos do Templo de Jerusalém, tocar nas pedras, ver as vestes, é uma maneira de a gente se conectar com o passado e com o futuro. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais sobre o Templo de Jerusalém e sobre o Instituto do Templo, e a gente se vê na próxima.